Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, futebol de seleções, pré-jogo de Brasil e Senegal. E, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Mais uma data FIFA onde o Ancelotti deve preparar a seleção brasileira dando mais um passo rumo à Copa do Mundo. Estamos em contagem regressiva e imagino que o técnico da seleção brasileira também. E uma escalação com algumas surpresas, eu diria. Vamos dar uma olhada aqui por cima e a gente vai comentando antes da gente falar sobre o que a gente espera para esse jogo. Mas no gol já tem a primeira mudança, Ederson. O Alisson continua fora, né? Então, acho que os outros três goleiros que estão sendo mais chamados, no caso do o Ederson, o Bento e o Hugo Souza, eles estão ali brigando por uma dessas duas vagas. O Ancelotti deu chance para o Hugo Souza no jogo contra o Japão. Vou até dar uma conferida aqui se foi o Bento que teve a chance no jogo contra a Coreia do Sul, mas acredito que foi ele, não o Ederson. Então, caso tenha sido isso, o Ancelotti está dando uma rodada ali enquanto o Alisson está fora, que, repito, é o goleiro titular, é o que vai ser o número um do Brasil na Copa do Mundo. E só passando a informação, acabei de conferir aqui, o Bento foi titular no jogo contra a Coreia do Sul que o Brasil venceu. Então, Bento jogou um, o Hugo Souza jogou outro, agora é a vez do Ederson. Eu acho que a escalação dele faz sentido, né, porque igual você falou, é um cara que tá ali brigando pelas últimas vagas, já tem um tempo que ele não tem uma oportunidade pela seleção brasileira. Não vou ser hipócrita, falei aqui no vídeo sobre a convocação, inclusive quem não assistiu, dá uma olhada, se inscreve no canal aí para você não perder os próximos vídeos que a gente vai postar. Mas não convocaria o Ederson, eu acho que é um cara que já está num momento de decadência na carreira, eh, nenhum momento da carreira dele ele foi melhor do que o Alisson, então não é um cara que eu vejo com pretensões de ser titular para a seleção brasileira no futuro. Mas já que convocou, já que tá ali, tem que testar. Eu acho que é isso, então, nesse sentido, acho que faz sentido, concordo com a escalação dele, apesar de que a convocação dele, para mim, não sou muito fã. Na lateral direita, temos mais uma surpresa, falar que as 2 laterais, pelo menos que como começou o treinamento da seleção, lembrando que a gente está baseando isso daqui como o Ancelotti no dia 13 de novembro, treinou a seleção, de acordo aqui com o jornalista Felipe Perdigão, eu estou pegando aqui, era Éder Militão na direita e Alex Sandro na lateral esquerda, sendo que, em algum momento, Wesley e Caio Henrique também foram testados. Eu acredito que o Ancelotti ele deve começar com um ou outro dos nomes que você destacou aí, dos primeiros, né? Se o Militão for lateral direito titular, imagino que ele vai com o Caio Henrique na esquerda. E se o Wesley for o titular na lateral direita, acredito que o Alexandro será o titular pelo lado esquerdo. Até para fazer um equilíbrio, né? Um lateral mais ofensivo com um cara que trabalha um pouco mais a defesa. Pode ser até surpreendente pensar, o Militão tem muito tempo que não joga como lateral direito, é verdade, mas ele faz essa função. É um A última Copa do Mundo ele jogou assim, e é bem verdade que depois da Copa do Mundo o Militão também não teve tanto tempo em campo para mostrar o seu futebol, sofreu com lesões, em 2 temporadas consecutivas, então ele está recuperando o ritmo dele, está jogando bem no Real Madrid, acho que não a questão física hoje não é mais um problema. O ponto é que tem muito tempo que ele não joga na função. Será que ele vai estar enferrujado ali para jogar pelo lado direito? É um ponto a se observar, se caso ele venha a ser escalado. Eu concordo que eu acho que é difícil que a gente veja os 2 primeiros nomes que eu falei, Alexandro e Militão jogando ao mesmo tempo, que eu acho que ficaria uma escalação muito defensiva, né. O Ancelotti ele tem mostrado que ele coloca um lateral mais ofensivo e um mais defensivo para fazer esse balanço, saindo muitas vezes ali quase numa linha de 3. Nesse sentido, faria sentido, né, o Militão de um lado e o Caio Henrique, ou então o Alexandro e o Wesley. Lembrando que o Wesley na Roma jogou em alguns momentos também pela ala esquerda, então quem sabe aí não pode aparecer. Além disso, tem o Paulo Henrique no banco, jogador do Vasco.
E eu acho que essa escalação do Militão na lateral direita traz ainda menos sentido para a convocação do Danilo, que a gente criticou aqui tanto, que é um cara que não é titular no time dele. Foi um comentário que talvez por uma versatilidade poder jogar como zagueiro e lateral direito, mas o Militão também tem essa versatilidade e hoje é melhor do que o Danilo. Então eu acho que, eh, com essa afirmação de que o Militão pode ser um lateral direito, acho que a convocação do Danilo perde completamente sentido. Lembrando que na última Copa, né, igual você falou, o Militão não só jogou como lateral direito, como jogou muito bem. Era um dos melhores em campo contra a Croácia e assim que ele foi substituído, o Brasil toma o gol ali e cai de rendimento. Mas, eu acho que sim. Gosto do teste do Militão na lateral direita, acho que é um cara que tem capacidade para ser titular da seleção, é um baita de um zagueiro, e com não tendo a seleção não tendo um lateral direito muito, assim, acima de todo mundo, que todo mundo olha e fala que é titular, eu acho que o Militão, Marquinhos e o Magalhães, os 3 são melhores do que qualquer lateral direito do Brasil que a gente tem hoje disponível. Então você colocar esses 3 juntos, eu acho que é como você teria mais talento ali na defesa, mas também, eh, fica mais defensivo. O Wesley é um jogador muito mais ofensivo, igual eu comentei, a não ser que o Ancelotti faça igual está sendo usado na Roma de vez em quando, de improvisar na lateral esquerda, mas aí acho que já mexe demais. Acho que é um teste válido para ver o que acontece. Apesar de não sei se eu iria assim para a Copa, mas eu acho que você tem que ter essas mudanças, né. Vai ter momentos na Copa que você vai precisar de jogar uma formação mais defensiva e eu acho que o Militão, estando acostumado novamente a jogar ali, é uma peça muito interessante para o treinador. Só fazer um comentário que o Brasil hoje ele tem laterais de menos e zagueiros de mais. Só para a gente pensar dos nomes que ficaram fora, quando eu estava falando, pensando aqui na cabeça, a gente tem jogadores que já foram convocados ou estão no radar, pelo que a seleção brasileira aparentou. O Léo Ortiz, o Murilo, do Nottingham Forest, o Beraldo, do PSG, e houve até conversa que o Lianco vinha sendo observado pela comissão técnica e acabou se machucando. Então, é quase um grupo completo de zagueiros que não são convocados, mas que estão no radar ou estavam no radar. A lateral O direita, Bremer também. é, isso, o Bremer também. E nas laterais o Brasil tem dificuldade, então pode ficar aquele clima de assim, ele convoca 2 laterais e improvisa um zagueiro, pode minar a confiança dos laterais que ele convocou. Mas a bem verdade é que na zaga o Brasil tem boas opções e nas laterais não se encontrou até agora. É, inclusive a defesa aqui, ao que tudo indica, vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu acho que com o Militão na direita não tem muita discussão na dupla de zaga titular. Acho que não tem nem por que gastar muito tempo aqui. São os 3 melhores zagueiros do Brasil hoje estão escalados. O Militão na direita e aí o Magalhães e o Marquinhos no miolo de zaga. Podemos ver testes, mas aí seria no outro jogo, né? Se ele É, repetir o que ele fez na última data FIFA. sim. Casemiro e Bruno Guimarães, também normal. É o que tem sido todos os jogos com o Ancelotti praticamente. Nós aqui nesse canal fomos muito haters de Bruno Guimarães por muito tempo, mas ele tem calado a nossa boca, tem jogado muito bem, tem sido um dos melhores jogadores da seleção brasileira, talvez aí nos últimos 4 jogos, É, eu acho. sim, inclusive o Casemiro, que ele viveu um momento bem complicado lá no Manchester United, estava no banco de reservas, parecia até que não ia ter espaço. Ele voltou para o time titular, está jogando muito bem. E eu vi uma estatística aqui, ó. O United tomou 20 gols nessa temporada. 5 foram enquanto o Casemiro estava em campo. Os outros 15 foi quando ele não estava jogando. Então mostra que ele é um cara fundamental para o sistema defensivo do Manchester United, para o time ter um equilíbrio. E eu imagino que para a seleção funcionar, o Casemiro precisa estar bem também para ser essa força defensiva que o Brasil precisa. O Brasil, nas eliminatórias, era um time muito exposto, principalmente ali no setor do meio-campo. A zaga era muito boa, mas o meio-campo do Brasil eu achava que
não tinha muita pegada na marcação. O Casemiro é um cara que tem essa qualidade e no time dele também está demonstrando isso. Nas entrevistas, o Casemiro, acho que ele pode melhorar, mas isso aí já é outra conversa. É, um cara que, por ser líder, eu acho que ele poderia, falar melhor com a imprensa e com o público. Concordo com você nessa daí. Mas quanto à qualidade dele como jogador, eu acho que é inegável. É um dos melhores aí jogadores da seleção brasileira dos últimos 15 anos. Acho que está no top 3, atrás de Neymar e Thiago Silva, eu diria. Mas, igual você falou, o Ancelotti, a primeira coisa que ele fez quando ele assume a seleção é justamente consertar a defesa. O Brasil é uma seleção muito mais sólida defensivamente com o treinador italiano do que foi com qualquer um dos outros 4 treinadores ao longo do ciclo. Acho que tirando esse jogo contra o Japão, que era um time reserva, o Brasil praticamente não tomou gols. Eu acho que não tomou mais do que um gol em nenhuma outra partida com o Ancelotti, se eu não me engano. E o a dupla Bruno Guimarães e Casemiro tem grande responsabilidade nisso, os 2 têm jogado muito bem defensivamente e ofensivamente. E falando na parte ofensiva, Ancelotti mandou a campo no treino Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo, mas também testou o João Pedro no lugar do Cunha. É, o São 2 jogadores que a gente já destacou que eles são parecidos, né, eles têm uma característica de ser um 9 que joga de 10 ou um 10 que joga de 9, com o Matheus Cunha sendo um pouco mais meio atacante do que o João Pedro, e o atacante do Chelsea sendo um pouco mais centroavante do que o jogador do Manchester United, mas acho que são 2 jogadores que se equivalem ali no final, se a gente olha no geral, se for pegar a cartinha deles do FIFA, deve ser parecido ali o overall. E tem uma questão com relação a essa escalação, gosto de ver o Ancelotti dando sequência, né, ao que ele imagina ser o ataque ideal com que ele tem à disposição, que é Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão e Matheus Cunha, se for esse o caso, ou o João Pedro, se ele preferir jogar com centroavante, puxar o Vinícius um pouco mais para o lado. Só que tem uma questão, eu queria até levantar o debate aqui com você, porque a gente imagina que o Rafinha, que não está disponível, é um provável titular da seleção brasileira. Então, e Rodrigo e Vinícius também serão, muito provavelmente, por serem grandes jogadores, por já terem trabalhado com o Ancelotti, conquistado títulos com ele. Ou seja, Matheus Cunha e Estevão disputam uma vaga, que é a que está sobrando, considerando que os 3 outros serão titulares. É um jogo para, caso algum deles brilhar, um deles conseguir fazer uma grande exibição, com gols, assistências, grandes jogadas, para já carimbar uma vaga no time titular. Eu acho que tem uma disputa forte nesse ataque, eu colocaria talvez até o Rodrigo aí também disputando, porque eu acho que teoricamente, se você for fazer 1 para 1, o Rafinha entraria no lugar do Estevão, porque eles jogam na mesma posição, normalmente. Mas o Rafinha jogou bastante na ponta esquerda, por exemplo, no Barcelona, porque o ponta direita era o Lamine Yamal, que foi o melhor jogador do mundo da temporada passada, na minha opinião. E, por exemplo, se você for tirar o Matheus Cunha, que é 65% meia, 35% centroavante, o Rafinha também pode fazer essa mesma função de meia ou de atacante, só que ele faz com características diferentes. Então eu acho que mudaria um pouco mais você tirar o Matheus Cunha para colocar o Rafinha. Eu acho que você tirar ou o Estevão ou o Rodrigo é mais uma mudança 1 para 1. E aí, mas no final das contas, eu acho que é mais ou menos isso, né? Quem destacar mais agora provavelmente vai dar um passo à frente para o próximo amistoso. Quando o Rafinha voltar, eu acho que os 3 aí que forem melhores no ataque, mais o Rafinha vão ser testados juntos. E aí a gente vai ver se vai encaixar ou não, independente se você vai mudar muito taticamente ou vai manter mais ou menos esse mesmo esquema. A informação que a gente tem é que o Ancelotti está muito impressionado com o Estevão, vê ele com muito bons olhos, acha que é um talento incrível, né? O Rodrigo é um jogador de muita confiança dele, foi titular por muito tempo com ele no Real Madrid, agora tem jogado menos,
apesar de que na seleção joga na ponta esquerda, que é a posição de origem dele. E o Matheus Cunha, eu acho que tem jogado bem. É um jogador que talvez não tenha brilhado os olhos em questão, assim, de plasticidade ou questão de números, mas eu acho que é um jogador muito inteligente, é o cara que está conectando essas peças do ataque do Brasil, que é uma função que a gente ficou meio sem, assim, no ciclo, né, porque a gente tinha bons jogadores no ataque, só que Vinícius, Rodrigo e Rafinha, eu acho que eles tinham uma dificuldade de se conectar, de se entender dentro de campo, não fazia muito sentido um 4-3-3 com os 3 no ataque. Eu acho que o Matheus Cunha tem conseguido ser essa cola que une agora Estevão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Eu acho que ele é um jogador muito inteligente taticamente, ele se posiciona bem, ele entende os espaços do campo, ele abre espaço para o Vinícius se posicionar como atacante, ele volta para buscar a bola, ele vê, às vezes, o Rodrigo subindo para ficar ao lado do Vinícius, ele consegue chegar na esquerda, ou então se o Vinícius cai para a esquerda, ele sobe para ser atacante. Eu acho que ele é um cara que encaixa muito bem os outros três, sabe? Apesar de que ele não é brilhante por si só, ele faz com que os outros ao redor dele sejam melhores do que eles estavam sendo. Então, nessa disputa, igual você falou com o João Pedro, também acho que são jogadores semelhantes, mas se o Matheus Cunha eu falei que é 60-40, 60% meia, 40 atacante, eu acho que o João Pedro é o inverso, né? Ele é 60% atacante, 40% meia. Então, apesar de fazerem a mesma função, eu acho que a quantidade de vezes que um cai para meia e o outro cai para o ataque é diferente. Eu acho que com o João Pedro é mais atacante, e aí o Vinícius e o Rodrigo vão ficar mais como meia e ponta, e com o Matheus Cunha, o Vinícius vai ser mais atacante, enquanto o Cunha vai ser mais meia, quando eles estiverem ali se revezando. Eu acho que, né, nos testes que a gente fez até agora, por exemplo, o Matheus Cunha tem ido melhor do que o João Pedro, mas também, são poucos jogos, né. E o João Pedro também, quando foi titular, não estava vivendo o melhor momento dele mais no Chelsea. Então acho que também é um teste válido para algum desses 2 jogos aí da data FIFA agora. Eu acho que vale a pena testar o João Pedro como titular, mas se a Copa do Mundo fosse hoje, eu acho que o meu titular seria o Matheus Cunha. Eu concordo, acho que o Matheus Cunha, em relação ao João Pedro, ele está um passo à frente. E tem outro ponto também, que é o seguinte: o Ancelotti está dando sequência nessa escalação com, Vini, Rodrigo, Matheus Cunha e Estevão, jogaram juntos no jogo contra a Coreia, que foi onde o time titular, que a gente imagina, jogou na última data FIFA. E é aquela coisa, se continuar dando certo, Rafinha, beleza, eu sei que você fez uma grande temporada, tal, mas o time encaixou sem você. Você tem que procurar o seu espaço. Não falo no sentido de abandonar o Rafinha, porque eu ainda acho que ele é um grande jogador e pode ser muito útil, mas ele teria que galgar posições e até porque, falando bem a verdade, o Rafinha, tirando a estreia dele lá que como titular no jogo contra o Uruguai, isso na eliminatórias da outra Copa do Mundo, ele não me lembro de partidas onde o Rafinha acabou com o jogo pela seleção brasileira, que ele foi um destaque absurdo. Acho que a partida que ele mais foi protagonista foi, pelo lado negativo, foi aquele jogo contra a Argentina também, que ele ficou muito marcado pelas provocações antes do jogo, e o Brasil inteiro foi mal, não estou colocando a derrota só na conta dele, mas foi um personagem que ficou marcado por aquela derrota. Então não é como que se o Rafinha tivesse um grande histórico de ser um jogador muito importante para a seleção brasileira, com decisões. Para mim faz parte do jogo. Se o time encaixar sem ele, ele senta um pouquinho e espera a vez dele. É, eu concordo. Eu acho que o Rafinha foi o melhor jogador brasileiro da última temporada e vinha sendo o melhor jogador da seleção brasileira, mas não num nível que ele tenha uma cadeira cativa. Eu não acho que ele é muito melhor do que quem tá jogando. Então, se a seleção encaixar sem ele, eu consigo ver ele no banco, com um reserva de luxo. E ele é um cara que, se quiser ter a posição ali, se o time encaixar sem ele, vai ter que brigar. Ele não é um cara que, sabe, que ele chega e alguém automaticamente sai. Não, acho que ele esteja nesse nível. É, tem condições de ser titular, por tudo que a gente falou, mas é aquele negócio, né? Copa do Mundo, as pessoas muitas vezes falam que você coloca os 11 melhores. Eu discordo. Você coloca os 11 que formam o melhor time. Às vezes, um jogador que é melhor do que o outro
com ele o time fica pior. E eu não acho que o Rafinha é um cara que, assim, individualmente ele é muito melhor do que todo mundo, que vale a pena sacrificar o coletivo por ele. Ele não acho que ele é esse cara. Então, se a seleção encaixar sem ele, ele vai para o banco. Eu acho que ele é um cara que não é garantia de titular, apesar de que tem grandes chances de ser. É isso aí, eu concordo e também ainda tá muito aberto, né. O Ancelotti ainda tá tentando encontrar, o Rafinha ficou fora da última data FIFA, também ficou fora dessa, ele tá tendo azar, né, a verdade é essa, com lesões, não tá no mesmo nível técnico e físico que teve na última temporada, inclusive como todo o Barcelona, que a gente destacou aqui em vídeos anteriores também, e dá oportunidade para os outros, né. Que assim, Matheus Cunha e Estevão vendo essa situação. O próprio Rodrigo, que você destacou que não está tendo chances, como titular no Real Madrid. Cara, se eu brilhar aqui nesses jogos com o Ancelotti, eu posso ser titular numa Copa do Mundo. Então eles têm que aproveitar essa chance. É, com certeza. O jogo contra Senegal, né, falando já desse primeiro amistoso, eu acho que é um jogo interessante, sabe, não É um bom é adversário. baba não. Eu tenho aqui alguns jogadores que Senegal tem. O Mendy, que foi goleiro do Chelsea quando eles conquistaram a última Champions League, inclusive disputou o prêmio de melhor goleiro do mundo naquela temporada. Koulibaly, muitos anos no Napoli, também jogou no Chelsea. O Sadio Mané, jogador histórico do Liverpool, já está numa reta final de carreira, mas ainda assim é um jogador a se observar, continua sendo o principal jogador de Senegal. Nicolas Jackson, Chelsea, Bayern de Munique. Gueye, Ismaila Sarr, que joga na Premier League, então é um bom time, com bons nomes. Foi ao mata-mata da última Copa do Mundo, só não foi mais longe porque pegou a Inglaterra nas oitavas, mas se pega um adversário um pouco mais acessível, não me surpreenderia de ver o Senegal chegando numas quartas de final na última Copa do Mundo, porque era uma seleção bem interessante. Então, não é um jogo tranquilo para o Brasil, não. Acho que vai ser um desafio interessante, que se o Brasil ganhar bem, mostra que a seleção está num caminho correto. É, com certeza, eu tô procurando aqui, ó, eu não tô conseguindo encontrar a escalação dos últimos jogos de Senegal, aqui no Google não tem, mas a seleção vem embalada, a seleção senegalesa, nessa final aí de eliminatória da Copa do Mundo. Fez 4-0 na Mauritânia, 5-0 no Sudão do Sul, ganhou do Congo, ganhou do Sudão, ganhou nos pênaltis do Sudão pela Copa Africana de Nações, perdeu para Marrocos também nos pênaltis, Marrocos que é uma seleção semifinalista de Copa do Mundo, né. Acho que, igual você falou, tem vários jogadores aí extremamente talentosos que fizeram grandes carreiras em grandes times. Aqui, ó, Ganhou do Brasil na última Copa, não ganhou? Senegal? Do time reserva do Brasil, se eu não me engano. não, foi Camarões, mas Senegal ganhou do Brasil Camarões. num amistoso logo depois da Copa do Mundo. Eu consegui É, pegar a co escalação de Senegal no último jogo deles, que foi a vitória contra a Mauritânia, que você citou. hum. Fala que é Dial, goleiro, o Mendy não jogou. Não fala aqui se ele estava machucado, se ele estava no banco de reservas ele Joga não estava. joga na liga francesa, né. Isso. O Diatá na lateral direita, Koulibaly e Niakhaté na zaga, Diouf lateral esquerdo. Aí a dupla de volantes, ambos chamam Gueye, o Mané como meio armador, o Sarr pelo lado direito, o Ndiaye, que também joga na Premier League na outra ponta, o lado esquerdo, e o Nicolas Jackson de centroavante. Cara, é um time bem bom, tá? É um bom time. Senegal é um bom time, eh, eu diria que é melhor do que a Coreia, pau a pau Bem com o melhor. Japão, se não for melhor. Exato. Acho que talvez de nomes mais conhecidos, talvez Exato. o time de Senegal Individualmente é melhor do que o Japão, seja melhor que o Japão, exatamente. Agora, porque a seleção coletivamente, do eu não tenho acompanhado a seleção senegalesa, é, então não posso dizer como eles jogam. o Japão coletivamente eles são muito bons, né. Vem sendo, acho que nos últimos 6 anos o Japão tem feito boas atuações na questão coletiva, mas Senegal é um time mais talentoso do que o time japonês, com certeza. Uhum. Enfim, palpites ou tem algo a comentar ainda sobre o jogo?
É, deixa eu pensar. Não, acho que a gente falou um pouco de tudo, né, falou individualmente dos jogadores. É um jogo vai ser duro para o Brasil, é uma seleção boa, uma seleção muito rápida. Ismaila Sarr na ponta é fumaça, sabe. Então, quem tiver que marcar ele, talvez até seja por isso, né, que estamos tendo uma escalação com laterais mais defensivos, que você jogar contra Mané e Sarr, você vai ter que correr para marcar esses caras. Sabe, o Nico Jackson é um atacante muito alto também, muito forte fisicamente, e é um meio de campo de muita marcação, né. Tem o Idrissa Gana Gueye, também fez sucesso na Premier League, jogou no Everton muito tempo, O Kanté e da Shopee. Kanté da Shopee, é um cara que também, era muito fã, há alguns anos atrás, não tenho acompanhado tanto recentemente, mas é uma seleção que dá muito trabalho, eu acho que a força vem nessa velocidade nas pontas, time de muito drible, muita velocidade. Então, talvez a escalação com laterais mais defensivos faça mais sentido, apesar de que ainda não sou fã. Eu acho que o Brasil tende a impor o seu jogo, enquanto o Senegal vai buscar o contra-ataque, mas, né, eh, eu acho que é um jogo mais difícil do que contra o Japão. Estou pensando aqui desde que a gente começou a conversar, eu acho que é um adversário mais qualificado do que o Japão, para a seleção brasileira. Eu também acho, só que tem um porém de que o Brasil agora vai com força máxima, né, com o que foi convocado contra o no jogo contra o Japão, o Ancelotti foi com um time misto ali. E mesmo assim o Brasil estava ganhando o jogo, e as coisas desandaram por conta de erros individuais de jogadores da seleção brasileira, e entrou numa espiral negativa, o Japão conseguiu virar o jogo, mas a verdade é que até esse ponto, e isso faz parte do futebol, erros individuais, o imponderável também acontece numa partida, o Brasil vinha sendo superior ao Japão mesmo com um time misto. Então, apesar do Senegal ser uma seleção superior ao Japão, de nomes, o Brasil também vai a campo com um time melhor. E por isso meu palpite para o jogo é 3-1 Brasil, com os gols de Gabriel Magalhães, Vinícius Júnior e Estevão, enquanto quem fará o gol de Senegal será Nicolas Jackson, numa jogada bem a sua característica, se enrolando com a bola aos trancos e barrancos e conseguindo fazer o gol. É o atacante de 60 milhões de euros, né, é o empréstimo dele para o Bayern de Munique. É 60? 80? É alguma coisa assim, algum número Eu acho absurdo que que ele não acho que vale no acho que o empréstimo foi 15, só que tem obrigatoriedade de cláusula compra de de compra. 60 no final. É, não vale, mas é um jogador perigoso para a seleção brasileira. Cara, eu estava entre 3-2 ou 4-2 para o Brasil. Acho que é um jogo de vamos ter alguns gols. Seleção senegalesa, como a gente falou, tem muito jogador bom, mas eu acho que também tem alguns jogadores, que já não estão mais no seu auge, questão física, né. O Koulibaly já está mais velho, o Gueye já está mais velho, o Mané já está mais velho, então eu acho que vai ter alguns espaços, principalmente no segundo tempo. Eu vou de 4-2. Vai ser um jogo legal de se assistir. Aí, então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Isso aí, quase meia hora de vídeo. Você que assistiu até agora, a gente pede encarecidamente que você deixe seu like no vídeo, que você comente aqui embaixo o que você acha da escalação do Brasil, se você faria alguma mudança, se você concorda com o Ancelotti, com a provável escalação que a gente trouxe, qual o seu placar para o jogo, o que você espera do Brasil, se você, além da vitória, espera uma grande atuação, uma imposição de força da seleção brasileira contra uma boa seleção de Senegal. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe o vídeo com aquele torcedor da seleção brasileira que está meio desanimado, mas fala para ele que a Copa do Mundo está chegando, que é hora de acompanhar a seleção brasileira, da gente apoiar o futebol. E compartilhe o vídeo com aquela pessoa que já está empolgada com a seleção brasileira, que está em contagem regressiva com a Copa do Mundo. Moral da história é: compartilhe esse vídeo com todas as pessoas. É basicamente isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!